Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cidinha. Nós vamos estar, nessa unidade 3, nós vamos estar estudando o conteúdo de português, língua portuguesa. Nós estamos no segundo bimestre, quarto ano. Então, todos os nossos alunos do quarto ano, bem-vindos a essa aula. E essa aula e essa unidade é cheia de mistérios, lembra das últimas aulas? Então, tem muito mistério nesta aula, né? Tem muito enigma. Então, assim, nós somos os detetives mirim. E você que está assistindo ainda não é o detetive? Então você não assistiu a primeira aula. Você precisa então dar um pause rapidinho e entrar no clube de detetive. Nós estamos dentro da casa da árvore. Que delícia! Tá faltando você lá. Então dá um pause, vai lá na primeira aula. Você precisa ser um detetive. Você precisa se encaixar em todas aquelas qualidades, fazer sua cartinha enigmática e entrar dentro da casinha da árvore, tá bom? Nós e os nossos amigos estamos todos lá e você precisa estar também. Você já tem a sua carteirinha? Ah, e a nossa se perdeu, nós estamos procurando ela. Você já encontrou a sua? Já encontrou algum suspeito das carteirinhas? Quem será? Será que foi o cachorro? Ai, meu Deus, eu estava aqui pensando, quem será, né? Então, nós vamos entrar em mais alguns detalhes. Só que agora, lembra da aula passada? Nós estávamos falando um pouco sobre o substantivo, a gramática. Então, vamos continuar nas nossas investigações, só que agora nós vamos nos atentar para a gramática. Olha só, um bom detetive tem que ser observador, tem que ser atento a tudo o que acontece também no mundo das palavras, tá bom? Então, a gente estava vendo sobre substantivo. O que é mesmo substantivo? Vamos lembrar um pouquinho? Substantivo é nomear coisas, né? Coisas tem nome, então substantivo é o nome das coisas. A gente não pode chamar tudo de coisa, lembra que eu estava falando ontem? Olha o coiso, olha a coisa, agora o povo está nessa moda, né? Olha o coiso ali, olha a coisa ali, né? Não é isso, coisas, né? Não é coisos, não existe esse termo. Coisas tem nome, mas tem gente que fala, né? Olha o coiso ali. Tudo tem um nome, então substantivo é o que dá nome para as coisas, tá? Tudo bem? Então, olha só, eu estou com uma coisa na mão, um produto, e o nome desse produto, qual que é? Lupa. Então, o nome do produto. Então, substantivo nomeia, dar nome a coisas. Dá nome a sentimentos, dá nome a lugares. Hoje mesmo estou muito feliz por estar aqui com vocês, porque tem muitas surpresas nesse vídeo, tá? Lugares, nós estamos aqui no Colégio Objetivo de Itupeva, é um lugar. Então, o substantivo ele vai nomear as coisas, tá bom? E a gente viu que substantivo pode ser próprio ou comum. Comum. Eu sou a professora. Próprio. Meu nome, Cidinha, tá? Na verdade, eu vou contar um segredo agora de detetive para vocês. O meu nome não é Cidinha, sabia? Meu Deus, que terrível! O meu nome, segredo, não conta pro seu pai e pra sua mãe, tá bom? Segredos de detetive. É Maria Aparecida. Só que, graças a Deus, as pessoas começaram a me chamar de Cidinha, ou de Sidoca, ou de Sidoquinha. Mas eu prefiro Cidinha. Por quê? Sabe por quê? Porque sou uma detetive muito pequenininha, muito baixinha. Aí eles deram o nome de Cidinha. Mas até que eu gostei, porque o primeiro nome eu não gostava muito. Só que guarda esse segredinho aí de detetive, tá bom? E você me chama de Cidinha. Então vamos lá. Então, meu nome próprio, Cidinha. Tá. E agora olha só.
nós vamos ver sobre um outro tipo de substantivo, o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Se atenta aí. Primeiro você tem que entender, olha só. Substantivo é o nome das coisas. Isso. E os substantivos ele é comum ou próprio, tá? Primeira coisa que tem que entrar na cabecinha. Entrou essa parte já? Nome de coisas, ele pode ser comum ou ele pode ser próprio, tá? Agora vamos para o próximo passo. Espero que você tenha feito a atividade anterior, porque aí você vai entender muito bem sobre essa parte, tá? E aí, olha só. Nós vamos agora ver sobre o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Então, substantivo primitivo e derivados. Primitivo vem de origem. Primeiro, é a origem do nome. Primitivo. Derivado, que deriva, que sai daquele outro nome. Vamos pensar numa coisa aqui. Peraí, vamos pensar que a gente está lá na árvore mesmo. Vamos olhar para debaixo da janelinha e olhar lá para a raiz da árvore. Vai lá na janelinha. Eu já entrei. Opa, lá embaixo. Ih, olha as borboletas lá. Uau, ai, a grama tá tão verdinha. Tá. Faz de conta que lá embaixo tem um livro. Ai, caiu um livro no chão. Quem deixou? Eu acho que tinha algum menino que estava lendo embaixo da árvore e esqueceu o livro lá. Livro. Primitivo. Pensou na árvore? O livro tá lá. Livro. É o primitivo, um substantivo primitivo. Tá. Desse livro pode sair derivados. Tá? Olha lá, olhou de novo, o livro continua lá. Achou ele? Não viu? Olha lá ele. Oh. E aí, o que eu vou fazer? Tá, livro, derivado de livro, é uma palavra que tem que derivar dele. Das primeiras, tá, aqui ó, livro. Das primeiras palavras do livro. Livro, primeiras palavras. Origem, livro. Então, tudo que se originar do livro, que começar com livro, é derivado. Então, livraria pode ser? O livro está na livraria. Pode ser? Ou pode estar no livreiro? Pode. Então, essas palavras são derivados de livro. Livro é o primitivo. E as palavrinhas que vêm dessa palavra livro se chamam substantivos derivados. Deu para entender? Acho que sim, né? Muito simples. O que você tem que pensar? Tá. Nós estamos em uma casa. Casa da árvore, né? Casa. Da casa vem outras palavras. Certo? A casinha, o casebre, o casarão. Não, dela vai proceder outras palavras. Entendeu essa parte? Pensa assim, ó. Uma coisa que eu sempre penso, pode ser que não esteja certo, de forma que primitivo parece uma palavra assim meio diferente. Eu sempre penso assim, ó. Essa palavra é a primeira? É a origem de tudo? Tá. Foi onde tudo começou? Sim. Tá. Então daí eu vou lembrar do início daquela palavra livro. E dali vai sair várias palavrinhas que são derivados da palavra original, que seria o livro no nosso caso, tá bom? Vamos puxar o livro que tá lá no chão, porque senão vai passar alguém e vai pegar ele, ou vai que dá uma chuvinha e ele fica molhado. Abaixa aí para pegar o livro. Pega ele! Uhul! Eu peguei já. Olha só, e não era um livro, era alguns papéis. Ixi, eu acho que foi algum detetive que deixou lá, tá bom? Vou guardar aqui. Quem sabe é uma das nossas pistas, né? Então tá bom. Então vamos praticar isso agora, ó. Então o que você vai fazer aí? Eu já dei uma ideia para você. E você agora vai fazer junto comigo. Se você preferir, você dá um pause aí. Faz essa parte para depois a gente continuar na outra, tá bom? Só que olha só, a palavrinha de origem aqui que ele deu para você é flor.
vai começar com flor. A origem é flor. Que pode vir? Que pode derivar de flor? Ah, e agora a palavra é pedra. Que pode? É pedra, ó. Pedra. Pedra. Olha para a sílaba e ela vai derivar, ela vai começar, ela vai dar origem da palavra pedra. Tá bom? Cavalo. Esta é fácil, né? Cavalo. Ela vai dar origem. Pensa no cavalo. Quem tá no cavalo? O cavaleiro. Certo? Derivado da origem, palavra cavalo. Tá bom? E aí você vai fazer isso aí. Dá um pause rapidinho, acho que em 1 minutinho, 2 minutinhos você consegue. E aí você pausa para não olhar a resposta, porque eu vou mostrar a resposta agora, as possibilidades. E aí depois você olha, tá? Não vai olhar antes, tá? Porque senão você não vai ficar craque nessa parte, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. E agora olha só. Vamos ver se você acertou. E aí? Flor, que pode vir? Floreira, floricultura. Pedra, pedregulho, pedreira. Livro, livraria, livreira. Ah, o livro eu já tinha dado dica, não? Essa você não acertou, hein? Você pegou minha dica, né? A não ser que você tenha colocado uma outra palavra aí. E aí, agora? Cavalo, cavaleiro, cavalaria. Ai, pode ser só palavras no diminutivo, no aumentativo, livrinho, livrão. Tudo bem, mas não é disso que a gente está falando, tá? Depois a gente vai falar sobre essas coisas, diminutivo, aumentativo, mas especificamente não é isso não, tá bom? Derivados são palavras, não é palavrinhas no diminutivo, são palavras que se originam da primeira palavrinha, tá? Livro, livraria, livreiro, tá? Pode ser livrinho também? Sim, mas não é. Às vezes as pessoas se confundem um pouco com isso. Não é o diminutivo, é o que deriva, né? É o que vem da palavra original, tá? Primeira, primitiva, livro. Tudo bem? Acertou tudo? Vamos treinar mais uma vez? Então, olha só, agora aqui tem tudo, hein? Espero que você consiga. Ah, eu acho que sim, porque você estava prestando bem atenção. Professora, que rápido, me confundi todo agora. Então, para o vídeo, vai lá na primeira aula, dá uma olhada tudo de novo no começo, quando falamos do substantivo. Verifica as atividades que a gente fez se está certo. Vai de novo no início que a gente acabou de explicar para poder você fazer essa parte, tá bom? Agora você vai fazer o completo. Tem aqui, ó, substantivos, nome de coisas. E aí você vai nomeá-los, ó. Você vai fazer um xizinho aí, ó. Um X, classificando o que se refere a cada substantivo, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vira-lata. Opa, vira-lata. Ele é próprio? Ele é composto? Ele é comum? Ele é simples? Ele é composto? Ele é primitivo? Ele é derivado? Opa! E agora? Lembra do composto? Lembra que a gente falou beija-flor? A gente juntou duas palavrinhas e ficou uma palavra composta, tá? É a união de duas ou mais palavras, tá bom? Para quem não se recorda dessa parte, a gente viu na primeira aula, tá bom? Então você vai marcar um X aqui, ó. Tá bom? Você vai verificar lá. Tá. Cabeleireiro, José, tá. Mar. Ó, vamos para um fácil para você perceber. Vou deixar o difícil para você, para ver se você realmente está sabendo, tá? José, nome próprio? Sim, eu marco um X aqui. É comum? Não. É simples? Não. É composto? Não. É primitivo? Sim, né? O nome é o princípio, é o primeiro. É derivado? Não. Tá?
tá? Não, é a primeira palavrinha. Então você vai dar um pause agora de 1 minuto, fazer o xizinho rapidinho lá nas lacunas aqui, ó. E aí a gente já vai observar. Só que antes disso, deixa eu te explicar a próxima parte, olha só. Nesse exercício final é apenas para craques da investigação, que você com certeza é um craque, tá? Assim como nós. Forme 5 substantivos compostos combinando pares entre todas as palavras abaixo. Antes de copiá-los, utilize o hífen para uni-las, certo? Lembra o que é o hífen? É aquele tracinho que a gente coloca entre uma palavra e outra. Então, beija, aí, tracinho, beija, tracinho, flor, tá? Então, é o tracinho. Só que esse tracinho não chama tracinho, se chama hífen, tá bom? Você vai pegar as palavrinhas e colocar aqui. Pombo, eu tenho a palavra pombo. Dá para enxergar bem a palavra pombo? Não, mas aí no seu material dá para enxergar, tá? Você observa lá, acho que ficou muito pequenininho aqui, né? Mas a primeira palavra é pombo. Na outra coluna você vai encontrar várias palavras. Qual palavra eu posso juntar, né? Posso fazer uma composição, pode ser composta aí. Prima, arco, correio, obra. Opa, correio? Me lembrou alguma coisa. Pombo, correio. Então eu vou escrever pombo, hífen, que é o tracinho, correio. Ah, tá. Olha a outra aqui que tá fácil, ó. Íris. Eu preciso achar uma palavra. Lembra? Arco, íris, arco, tracinho, íris. Tudo bem? Você dá um pause, faz essa parte e a gente já volta. Depois que você fez todas essas palavras, você vai procurar uma que você achou super legal e vai fazer uma frase aqui, ó. Vai criar uma frase. Lembrando que todo início de frase começa com letra... Esqueceu? Maiúscula. Sempre. E termina com ponto final, tá bom? Bem caprichado, letra bem bonita, tá? Uma letra cursiva bem bonita e uma frase bem legal, tá bom? Então vamos lá. Já deu pausa? Já voltou? Fez a atividade? Número 6 e a 7? Então vamos ver as respostas. Possível não, teria que ser essas as respostas, tá bom? Vira-lata é comum. É composto? Sim, porque são 2 palavrinhas. É primitivo? Sim. Cabeleireiro é comum? Sim. É simples? Sim. É derivado? Sim. Porque cabeleireiro vem da palavra primitiva cabelo. Então você vai observar todas essas aqui. Pombo. Aqui, ó, lá no de vocês, na verdade, no material de vocês está assim lá, né? Aí no material de vocês. Se eu não me engano, na página 22, tá? Isso, na página 22. Pombo, correio, cartão postal, arranha-céu, arco-íris, obra-prima. Acertou? Errei algumas. Errou. Apaga, refaz tudo de novo, tá bom? Para você treinar essa parte. Então, essa parte se encerra, né? Como tá o tempo aí? Você tá cansado? Tá. Então, olha só, dá pra gente continuar? Dá. Se você tá cansado, o que eu indico pra você? Porque às vezes a gente se cansa de ficar ouvindo muito vídeo, né? Você dá uma pausa, depois você corrige lá as atividades e depois você retoma o vídeo de novo, tá bom? Se quiser ir beber uma água, vai lá rapidinho, bebe uma água, mas não deixa o vídeo rodando. Dá um pause, bebe uma aguinha e volta de novo, tá bom? Agora a gente vai falar de um assunto super legal. Se prepara aí. Pegue a sua lupa, porque a gente vai sair da casa da árvore e nós vamos a um lugar resolver uma situação muito complicada. Então, eu já vou me preparar aqui para ir lá
resolver este problema. Então, o senhor Sherlock está nos convocando, está nos chamando. Olha só. Você fez o desenho lá do Watson? Você fez? Como você acha que ele é? Olha só, todos os detetives usam uma capa. Essa é a minha capa. Vamos lá? Você já tá aí vendo o que é a próxima no seu material, né? Ficou curioso, né? Já tá lá na próxima página observando o que a gente vai fazer. Então, nós vamos investigar um caso das galinhas. Tudo bem? Então, olha que bacana este caso. Então, eu estou aqui com a minha lupa. Eu estou aqui com a minha roupa de detetive. Você já se preparou? Olha só. Eu sou a Sherlock. E você, qual vai ser o seu nome de detetive? Inventa um aí, né? Vamos brincar um pouco, né? Afinal de contas, fica muito cansativo esse negócio, não é verdade? Vamos! Tem gente que não topou a brincadeira ainda, hein? Olha só, eu sou a Sherlock Cidinha. E você? Entrou. E eu tenho um bichinho de estimação. Lembra que a Fernanda tem o dela? Lembra que o Cadu tem o dele? Eu tenho a Mimosa. Olha a Mimosa aqui. O pessoal do quarto ano C, eles lembram da Mimosa. As outras turmas acho que não conhecem. O pessoal dos outros quarto anos acho que estão falando assim: essa professora é meia doidinha. Acertou! Então, olha só. A Mimosa, ela é muito esperta. Ela fica lá quietinha no canto dela, só observando os meus alunos do quarto ano C. E de repente ela senta em uma mesa. Não é verdade, Cecília? Não é verdade, João? Não é verdade, alunos? É sim. Eu creio que vocês estão com saudade dela. E hoje ela falou: eu preciso participar dessa aula. Então vamos lá. E esse texto... Opa! Vamos votar. E esse texto, como um bom detetive, nós vamos ter que ler ele com muita eloquência. Será que vai dar tempo? Né? Então, olha só. Eu estou percebendo que tem gente que não desceu da árvore. Tá lá. Poxa vida, né? Agora, olha só, a gente já tá aqui embaixo, já tá no quintal, já vai procurar perto do galinheiro e tem gente que ficou lá. Então, eu vou dar um tempinho para você descer da árvore, colocar sua roupa de investigador e no próximo vídeo nós vamos, daqui a pouco, fazer a leitura. Abra já a sua apostila no texto certo, para a gente começar a leitura desse texto muito cheio de mistérios. Tudo bem? Até já, hein? Vai lá se trocar. Então, vamos lá. Tudo bem aí? Nós vamos ler o nosso texto com muita eloquência. O que você precisa fazer agora? Você precisa ler um texto. Quando a gente vai ler, a gente tem que observar muito bem a maneira que se fala, quando tem fala, quando muda de personagem. Então, a leitura de um texto, ele precisa ser bem feito, porque se ele for lido de qualquer jeito na correria, atropelando as palavras, nós não entendemos o que está acontecendo, tá bom? Então, nós vamos ler como bom detetive esse texto de uma forma bem eloquente. Nossa, Pro, que texto longo! Verdade, ele é muito longo, mas nós precisamos ler ele por quê? Porque se você não ler esse texto certinho, você não consegue fazer o diálogo com o texto, tá? Então, o importante agora,
Lembra quando a gente está na sala de aula que a professora Cidinha dá aquela parada e você continua a fala, a última palavra? Nós vamos fazer assim também, tá? Toda vez que eu parar, você vai falar a última palavra e depois a professora vai prosseguir. Prontos aí? Então vamos lá. Bem bonito, tá bom? Então, o incrível enigma do galinheiro. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido em Londres, onde morava. Ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo: não se fazem mais bandidos como antigamente. Isso era a dedução dele. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo, mas que não trouxesse seu secretário Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase. Qual é a frase dele? Elementar, meu caro Watson. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou a mãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Quem faria isso, estando a casa cercada por paredes de imensos edifícios? Não havia muro para saltar, nem grades para pular. E na casa só morávamos eu, meus pais, se liga aí nas pessoas, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico, e, mais logicamente, sua lupa que aumentava tudo, chegou anunciando: chamarei esta aventura o caso das galinhas desaparecidas, ou ficaria melhor, o incrível enigma do galinheiro? Ambos são bons, mas na maior parte das vezes o culpado é o mordomo, informou Sherlock. Onde está o suspeito? Não temos mordomo, lamentou o tio Clarimundo. Então, me levem à cena do crime. Levamos Sherlock ao quintal, pequeno e espremido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso, um palito e uma folha de árvore. Examinava concentradamente. Depois tomou notas no caderno. Mas como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe acordou com uma informação: sumiu outra galinha. Continuando: esta noite dormirei no galinheiro, falou Sherlock. Ele dormiu mesmo, sentado numa poltrona. Ai, poltrona no galinheiro, pelo amor, né? Desta vez eu o acordei. Mr. Holmes, roubaram mais uma galinha. A notícia fez com que se decidisse. A história se chamará mesmo O Incrível Enigma do Galinheiro. Não estamos preocupados com o título, rebateu meu tio. Mas meu editor está. Neste dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li nada, nada, nada. Um nada em cada página. Organizado, não.
Também neste dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel doutor... Falou aí, Watson. Uma fortuninha de chamadas internacionais. Fortuna. Lembrando que não tinha WhatsApp. E as galinhas continuavam desaparecendo, apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro. E já andava falando sozinho. Nem sinal de gato, de cachorro, de raposa, de gambá. Todo o meu prestígio estava em jogo. Enfim, restou apenas uma galinha. A hora do almoço, você está acompanhando o texto? Olha só. A hora do almoço, o famoso detetive sentiu-se velho e cansado. Sofreu uma crise, chorando na frente de todos. Nós nos comovemos muito com a situação. O homem daqueles derramar lágrimas. Noca, então, deu um passo à frente e confessou. Alguém confessou. Eu que roubava as galinhas. Dava às famílias pobres de uma favela. Sherlock enxugou as lágrimas imediatamente. Sherlock enxugou imediatamente as lágrimas na manga do seu paletó. Verdade. Ai. Já sabia. Tá. Fingi chorar para que ela confessasse. Então, desconfiava de Noca? Perguntou o tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela. Elementar, Clarimundo. O que? E o que dizem de comermos a penosa? Continuando. Que resta no galinheiro? Não sei se foi escrito o incrível enigma do galinheiro. Se foi, pobres leitores, na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive, quando o detetive dormia no galinheiro, Noca sabia disso e assumiu a culpa em meu lugar. Elementar, Mr. Sherlock Holmes. Que da hora, hein? Todo mundo pensou que seria diferente, na verdade. Olha só, esse texto é muito legal, né? Está lá na Companhia das Letras, você pode procurar mais textos sobre esse lá. Entre no site e pergunta. Legal, né? O fim da história, nada do que a gente imaginava, não é verdade? Agora, olha só, se você não acompanhou direito, porque é um texto longo, teve dificuldade de ver cada detalhe e de observar cada detalhe, você vai ler de novo, carinhosamente, com toda a entonação, tenta fazer um teatrinho aí, falando, tenta entrar dentro da história e aí você vai dialogar com o texto. Você vai agora entrar nessa narrativa e você vai responder as questões que se pede, tá bom? Então, a primeira aí, ó. O narrador dessa história é... Quem é o narrador dessa história, gente? É o Sherlock mesmo? É o tio Clarimundo? É a Noca? É o sobrinho do tio Clarimundo? O narrador não é o personagem da história? E aí? Vai ruminando aí. Quem é? Marca um X aí. Não vou falar. Vai lá no texto e dá uma observada. Quem está contando a história? Tem alguém que está contando? Como que está a fala? Tem falas. E aí você vai observar se é uma história que alguém está contando, que alguém está narrando. E quem está narrando essa história, tá bom? E aí depois você vai pintar o trecho do texto que pode justificar a sua resposta, tá bom? E aí você vai prosseguir, tem várias perguntas para você elaborar aqui nessa parte.
Ó, e aí você vai observar todas as perguntas. Tudo está relacionado ao texto. Nós não vamos fazer passo a passo aqui, por quê? Porque vai ficar muito longo e você precisa de um tempo para estar olhando no texto, analisando o texto e respondendo as questões. Então, o que se faz necessário? Quando terminar o vídeo, você senta lá no seu lugar de estudos, que é muito importante você ter um horário de estudos, tá? E aí você vai executar essas tarefas. Depois que você executar essa tarefa, você vai verificar se as questões estão corretas. Se você tiver dúvidas, você vai nos acessar no nosso meio de contato, na plataforma, na Agenda Edu, para a gente analisar o que está acontecendo e talvez explicar novamente para você. Mas se faz necessário que você leia o texto. Lembrando que tem algumas perguntas que são pessoais, então você vai falar com suas próprias palavrinhas, mas de acordo com o texto, com a leitura do texto, com o fato que foi narrado, tudo bem? Então ele é bem longo, tá? Tem bastante coisa, olha só, tá bom? E aí lá na última, depois de tudo, vamos retornar, que é importante eu explicar essa parte. Ó, depois que você tá lá no final, você, como um bom detetive, sabe fazer boas perguntas, certo? Então, chegou a sua vez de perguntar. Agora que você já conhece bem o texto, O Incrível Enigma do Galinheiro, faça uma pergunta sobre o texto. O texto, O Incrível Enigma do Galinheiro, que ainda não tenha sido feito. Nossa, Pro, mas tem muita pergunta lá, tem 7 perguntas, A, B, C. Então, agora você vai pensar numa pergunta sobre o texto e você vai perguntar. E aí você vai usar essa parte aí no seu caderno. Ó, pergunta sobre o texto. Você vai colocar a sua pergunta aqui. Escreve a sua perguntinha sobre o texto. E aí o que você vai fazer? Conta essa história. Você pode aproveitar e ler essa história legal para sua mamãe, para seu papai, para alguém que está perto de você. E no final você faz a pergunta que você elaborou. E aí depois você vai dar um de professor ou de professora. Então você vai ouvir a resposta da pessoa e depois você vai conferir. Então no seu caderno aí, na apostila, no seu material, você vai fazer a pergunta e você vai responder. Só que não mostra a resposta para quem você vai perguntar, tá bom? A pessoa vai responder para você, você vai olhar se ela acertou e vai conferir aqui. Tudo bem? Depois de tudo isso, essa parte é bem trabalhosa, tá? Você precisa parar o vídeo para fazer, ou então você faz depois, tá? Tem mais um mistério para desvendar. Um jogo, uma troca de ideias, você vai organizar, né? Em um dos seus passeios, Júlia achou algumas pegadas que despertaram sua curiosidade. Resolveu fotografar a cena e levou a foto para o clubinho. Junto com a turma, fazer as primeiras observações. Como um novo membro do clube, você e eu, né, nós fomos convidados para participar desse momento. Então vai começar. Então você vai observar com atenção essas pegadas, observar bem, atenciosamente cada pegada. De quem será essa pegada? De quem será essa pegada? E essa pegada estranha? Opa, e aqui, o que aconteceu? Lembra que você está no galinheiro? Ué, pegadas diferentes, não foi? Estranhas ou não? E aí o que vai acontecer? Você vai observar bem as pegadas, lembrando que você é um excelente observador. Tem algumas perguntinhas sobre as situações. Quem pode ter deixado essas pegadas? Essa e quem pode ter deixado? Quantos
indivíduos de cada espécie podem ser identificados? Observa lá nas pegadas. Então, você vai ler todas essas perguntinhas. Então, o que você acha que aconteceu aqui? Escreva nesse quadrinho a sua hipótese. Então, você vai colocar, agora eu sei o que aconteceu. O que estava acontecendo aqui? Mas é importante que você faça passo a passo, tá? Cada perguntinha. Tudo bem, então? Então, olha só. Tá cansado? Dá tempo mais uma fala? Vou te dizer outra coisa, é rapidinho. E aí você vai para a produção de texto. E nessa produção de texto você vai, agora que o incrível enigma do galinheiro foi desvendado, que tal voltarmos ao complicado caso do sumiço das carteirinhas? Lembra na primeira aula que a gente pegou uma parte e a gente fez uma planilha, uma pranchetinha que tinha as datas, o que desapareceu, o sumiço. Então, agora você vai retomar lá naquela parte e vai colocar lá algumas características. Você vai encontrar lá quem é um dos suspeitos, né? E aí você vai começar a colocar aqui. Tá, quem é o suspeito? Coloca o nome dele lá. Você vai imaginar, você vai observar de acordo com aquelas figurinhas. Lembra das datas das figurinhas? Características marcantes do suspeito. Alto, baixo, né? Habilidades extraordinárias que usou para desvendar o mistério. Atrapalha-se quando? Então você vai... Frase de efeito. Onde nasceu? Quantos anos possuiu? Porque as pessoas o que acham que é melhor? Porque você decidiu ser detetive. Então, você vai colocar lá. Então, você vai pegar tudo isso. Vou explicar de novo, tá? Você vai elaborar aqui, ó, porque ele criará apenas pela imaginação dupla. Tá, nós não vamos estar em dupla aí em casa, porque nós não estamos na sala de aula. Você faz com alguém que se cabe. Então, ó, nessa atividade daremos um importante passo para a investigação. Uma nova personagem estará nessa história. E apenas você e seu parceiro, o mesmo com o qual você trabalhou na primeira parte da história. Lá na primeira parte. Saberão quem ele é. Sabem por quê? Porque ele será criado apenas pela imaginação da dupla. Se você quiser ir procurar uma dupla na sua casa, você procura. Se não, você pode fazer sozinho mesmo. Então você vai imaginar. Como seria o nome dessa pessoa, desse personagem? Quais seriam as características desse personagem? Né? As habilidades desse personagem. E aí você vai respondendo todas as perguntas, você vai analisando e escrevendo aí, como se fosse uma pessoa. Por exemplo, vamos pensar em você. Eu sou Cidinha, quais são as minhas características? Eu sou baixinha, eu, sou moreninha. E quais seriam as minhas habilidades extraordinárias? Né? Pensa numa habilidade que a pessoa tem, qualidades que a pessoa tem, né? Então você vai colocar tudo bonitinho aí, porque você vai criar na sua imaginação um novo personagem. Depois eu quero verificar como vai ficar esse personagem bonitinho. Então tem várias perguntas para você criar ele, tá bom? É bem legal, você precisa de um tempo bom para isso. Depois você pode fazer o desenho dele. Vai imaginando ele, se você achar melhor, já vai desenhando. Como ele é? Como que é o cabelo? Qual é a habilidade que ele tem? Ele usa o que na mão? Né? Ele carrega alguma coisa? Ele é meio atrapalhado? Né? Então você pode ir desenhando esse personagem numa folha à parte, que facilita mais para você colocar as características nele. Eu particularmente, eu prefiro o visual. Quando você olha uma foto, você não imagina melhor as características? Então, pensa lá, como ele seria? Se você preferir, desenha ele primeiro numa folha à parte, depois você vai preenchendo os dados dele, tudo bem? E aí esse será o nosso próximo personagem
do Clube dos Detetives.